Muito boa noite, bem-vindos ao DataVénia desta sexta-feira. Como sabem, temos vindo a transmitir os nossos programas de comentários através via Skype ou via Zoom. Dr. Paulo Ferrinho convida Dr. Vieira dos Santos, que é médico do INEM. E o tema vai ser, claro, INEM e a Covid-19. Paulo Ferrinho, espero que estejas bem e agora passo para ti a emissão. Obrigado, Paulo, mais uma vez aqui no DataVénia e hoje com um convidado de luz, que é o Dr. Vieira dos Santos, um médico ligado ao INEM há muitos anos. E vamos falar deste problema, desta instituição e também dos problemas associados a esta instituição, ao Instituto Nacional de Emergência Médica. Mas antes de fazer a conversa com o Dr. Vieira dos Santos, e explicar aos nossos telespectadores para que serve o INEM e qual é a sua missão. Basicamente, o INEM foi criado pelo Decreto-Lei 34/2012, de 14 de fevereiro, criou o Instituto Nacional de Emergência Médica e depois tem uma portaria que regulamenta a sua estrutura interna, que é a portaria número 158/2012, de 22 de maio, que aprova os estatutos do INEM, a sua estrutura nuclear, as suas competências e as ferramentas que dispõe para cumprir a sua missão e os seus objetivos da emergência médica. O que é o INEM, então? O INEM é um Instituto de Emergência Médica na dependência do Ministério da Saúde, portanto, é um instituto público com autonomia administrativa e financeira e diretiva, mas que depende, a tutela é o Ministério da Saúde, depende diretamente do Ministério da Saúde, tem a responsabilidade de coordenar no território de Portugal continental, isto é, fora as ilhas, Madeira e os Açores, não têm a intervenção do INEM de um sistema integrado de emergência médica pré-hospitalar, isto é, o INEM está fora do universo hospitalar, portanto responde apenas até à entrada dos doentes, ou utentes, ou sinistrados que o INEM faz a sua intervenção. Portanto, a partir do momento em que entra no serviço de urgências, o INEM fica desresponsabilizado perante esses doentes. Tem também, visa socorrer, sobretudo, e prestar cuidados médicos urgentes a sinistrados e a vítimas de doença súbita, em território nacional, e também presta cuidados no local da ocorrência, e transportando e assistindo pré-hospitalarmente, isto é, por ambulância, helicóptero ou outro meio adequado até entrar no serviço de urgência. Faz a articulação entre os vários intervenientes do sistema de saúde para que a resposta seja competente, pertinente e o máximo direcionada para a saúde das pessoas cujo INEM está a socorrer. Todos conhecem o INEM pela linha que está associada, que é o 112, que é a linha de emergência médica, e que são todas as chamadas para o 112 são triadas por 4 centros, que é o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, é o CODU, o famoso CODU, e que existem 4 centros, Lisboa, Porto, Coimbra e Faro. O CODU, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, tem ao seu dispor vários instrumentos, nomeado de intervenção rápida, motas, ambulâncias de socorro, viaturas médicas de emergência, helicópteros, e tem como critérios que obrigatoriamente tem que aferir por cada chamada, são 3 critérios, que é a situação clínica das vítimas, por isso é que normalmente as pessoas que ligam para o 112 são sujeitas a um pré-questionário no sentido de orientar melhor a intervenção médica, é a situação clínica das vítimas, a proximidade do local da ocorrência, tendo em conta a mobilização de recursos e os instrumentos, e a acessibilidade do local da ocorrência, isto é, estando o sítio em concreto onde está, pode haver a mobilização de recursos diferentes, sediados em comarcas ou de hospitais diferentes ou bombeiros voluntários diferentes. O CODU também existe, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, também existe o CODU-MAR, que às vezes as pessoas esquecem-se, que é uma equipa de médicos 24 horas para fazer o socorro em alto mar, articulado normalmente com os centros navais de busca e salvamento e com as capitanias. E depois tem o centro outro centro pouco conhecido da CODU e que é extraordinariamente importante e que eu destaco, que é o Centro de Informação Antivenenos, que o CODU tem, que é um centro médico de consulta na área da toxicologia, que tem um número próprio, que não é o 112, que é o número 800, 250, que é da toxicologia, e depois tem na sua estrutura o Centro de Apoio Psicológico de Intervenção em Crise, que atende às necessidades psicossociais dos profissionais da população, a intervenção de crise psicológica e, sobretudo,
as intervenções de psicossociais em catástrofe, normalmente que envolve diversas vítimas de vários, com diversos tipos de sinistrados e com vários tipos de dano corporal associado. Para terminar e passar aqui a bola, neste caso a ambulância, ao Dr. Vieira dos Santos, dizer que o balanço social do INEM Norte, apenas Norte, dizia que existem 10 médicos na região Norte, 91 enfermeiros e 436 técnicos de emergência pré-hospitalar, 6 psicólogos e 3 pessoas para o atendimento. Doutor, estando extremamente reconhecida a sua presença, a primeira pergunta que lhe fazia é que, deste quadro que eu expliquei muito sumariamente para todos os nossos telespectadores, acha que o INEM continua a prestar um bom papel ao sistema de saúde e aos cidadãos? E muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, eu é que agradeço o convite. Eu venho cá porque o Dr. Serralva não teria agenda para vir cá, e tenho muito gosto em estar cá. Um bom dia para todos. E eu, respondendo à sua pergunta, penso que o INEM continua a prestar um serviço ótimo às populações. Tem profissionais muito motivados, extremamente diferenciados e que estão sempre, e a principal motivação da sua vida é salvar vidas, e por isso é que é uma alegria muito grande a gente, e é uma honra trabalhar numa instituição como o INEM. Doutor, e acha que nesta questão de pandemia o INEM tem tido a capacidade de resposta para com estes doentes e essa massificação de doentes Covid que tem havido na região Norte? Felizmente, penso que o INEM tem dado uma excelente resposta neste contexto difícil para todos nós. O INEM não discrimina doentes, seja Covid, seja não Covid. Não nos podemos esquecer que há doenças graves, as doenças emergentes, os infartos agudos do miocárdio, os acidentes vasculares cerebrais, as crises súbitas, as perdas de consciência continuam exatamente como foram no antigamente, com Covid ou sem Covid. Claro que agora nós temos um problema acrescido, que é esta pandemia. Temos equipamentos de proteção individual que utilizamos quando nos dizem que a vítima é Covid, ou é Covid positivo. Penso que as pessoas também devem estar alertadas para o facto de avisarem quer o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, quer a própria equipa, para a equipa usar medidas de proteção. Claro que o equipamento individual, este equipamento de proteção individual torna as técnicas de intervenção muito mais difíceis. Entubar um doente com aqueles equipamentos não é a mesma coisa, porque os equipamentos embaciam, têm as características próprias dos equipamentos. Estes equipamentos embaciam, tornam as situações que seriam mais fáceis se não houvesse esta pandemia, mas estamos sempre dispostos e não deixamos de prestar socorro pelo facto de uma pessoa ser Covid ou não Covid. O que importa é o doente, e a nossa principal missão é salvar a vida, seja de quem for. Doutor, mas como é que tem reagido a esta insegurança generalizada pela população, que, sobretudo a população que não Covid, que tem medo agora de acionar os meios médicos urgentes, mesmo que estando numa situação urgente, porque tem medo de ir para o hospital? Infelizmente, isso acontece. As pessoas têm medo de recorrer, e é por isso que têm aumentado as doenças. Os doentes chamam tardiamente, às vezes com o risco da própria vida, chamam tardiamente e acionam tardiamente o INEM. De qualquer modo, as pessoas têm que saber que é extremamente importante um infarto, se tem aquela dor no peito, devem recorrer ao INEM e não ter esse receio, porque isso pode lhes salvar a vida. E o INEM está vocacionado exatamente para situações emergentes e urgentes. Essas situações em que a gente faz a diferença, no sinistrado, naqueles doentes que têm doença súbita, no caso dos acidentes vasculares cerebrais, dos infartos, como eu já falei. É importante que as pessoas não tenham esse receio. De qualquer modo, eu tenho assistido na minha prática a que as pessoas chamam tardiamente.
Ainda esta noite estive de serviço e houve uma senhora que já estava com uma insuficiência cardíaca, estava em anasarca, portanto a senhora não conseguia urinar, já estava sem urinar há 2 dias e a família, por receio, só chamou tardiamente. Claro que as coisas estão, o tempo é cérebro, o tempo é coração e o tempo, este coração já não funcionava nada bem, os rins não funcionavam nada bem e a senhora precisava de prestar cuidado, necessitava de cuidados hospitalares. E compreendo que as pessoas tenham um certo receio em chamar e ter aquele medo de contraírem no hospital. Claro que mas como é que se gera esses doentes todos com a lotação, por exemplo, no Hospital Pedro Américo, que é a área que nós conhecemos? Como é que o INEM faz agora a gestão dos doentes não Covid relativamente a essas questões urgentes, sabendo que a capacidade de resposta dos hospitais estão praticamente direcionadas só para o Covid? Como é que se faz essa gestão pré-hospitalar? Essa gestão, o doente quando nós estamos acionados, encaminhamos o doente conforme a necessidade do hospital. Os traumas são mais simples, os indivíduos, os doentes que sofrem trauma, ou as vítimas de trauma, são mais simples porque é uma área mais isolada e serão encaminhados. Nós o que avisamos é a sala de emergência, quando temos um doente grave e que necessita de sala de emergência, que está com uma intubação endotraqueal, nós avisamos a sala de emergência e os colegas têm-se disposto a receber o doente. Nós não discriminamos se o hospital está com muita gente ou com pouca gente. Avisamos o hospital e encaminhamos o doente e acompanhámo-lo até à entrada no hospital, como disse. Damos o nosso melhor nesse aspecto, mas não interferimos com o que se passa no hospital. O hospital é que gera os próprios doentes. Comunicamos sempre que temos uma vítima grave. Doutor, tem havido um decréscimo de saídas urgentes do próprio INEM? O INEM tem tido menos ocorrências por causa do Covid? Eu posso lhe dizer a minha percepção pessoal, porque eu não sua percepção, claro. Não tive acesso a estatísticas, não tive acesso a estatísticas dessa diminuição. O que eu penso é que há menos saídas neste período de pandemia. Mas isto não é linear. Há dias em que há muitas saídas e às vezes saídas para doenças terminais, que o INEM, infelizmente, não pode, os médicos, não é o INEM, são os médicos, os profissionais do INEM não podem fazer grande coisa pelas pessoas, às vezes é verificar óbitos, mas as saídas para infartos, para acidentes vasculares cerebrais, é a minha sensação, mas é uma sensação minha, acho que tem diminuído esses acionamentos. Doutor, pelo aquilo que eu percebi da resenha que eu fiz relativamente aos meios do INEM, eles são exatamente iguais antes e após a pandemia, portanto não houve alteração de instrumentos, quer dizer, o INEM não foi reforçado nem de recursos humanos, nem de recursos materiais para esta pandemia. É certo, e o INEM tem dado todo o apoio aos profissionais e acho que, como eu disse no início, são pessoas muito motivadas e continuam a trabalhar, agora com mais cuidados, temos que gerir os equipamentos individuais e temos cuidado de desinfecção da própria viatura em que circulamos, mas a situação é exatamente a mesma e temos recebido todo o apoio necessário do INEM. Doutor, mas isso é um bocado contraditório com aquilo que saiu uma notícia do jornal. Eu queria ouvir a sua opinião, que em 21 de outubro, há pouco tempo, dizendo que o INEM tem muita dificuldade em reter os seus quadros, não é? Que existem muitos, nomeadamente saíram 85 enfermeiros do INEM, existem neste momento
225 vagas para preencher, mais de 67 técnicos de emergência pré-hospitalar também saíram. É um trabalho assim tão desgastante que leva as pessoas a desmotivarem-se facilmente. Atinge-se rapidamente o burnout no INEM, face às condições de trabalho e da missão que tem que fazer. Olha, eu trabalho no INEM, eu sou um prestador de serviços, eu não faço parte dos quadros do INEM, eu trabalho em emergência médica, o primeiro curso de INEM em 1997 e trabalho, desde essa altura tenho prestado o meu trabalho ininterruptamente até esta data. Acredito que as pessoas não têm o mesmo arcabouço psicológico, mas isso eu não vou discutir. Acho que há pessoas que aguentam bem. Ao princípio as coisas são muito mais difíceis, assistimos a muita desgraça e, portanto, acredito que algumas pessoas possam sofrer esse burnout. É certo, para os profissionais no INEM não há noites, não há dias, não há fins de semana, não há família, não há refeições muitas vezes, porque os turnos não temos período para almoçar, não se para ao 12:30 e se começa ao 1:30, se houver uma emergência, isso. Penso que isso é desgastante para toda a gente. E às vezes mesmo a agressão das situações que nós sofremos, nós não somos indiferentes às pessoas e custa-nos muito, penso que ver situações em que a gente não pode fazer nada e ficamos de mãos atadas porque a situação assim o obriga. Em relação a essa notícia do jornal, eu não a conheço, nem a vou comentar porque eu não faço parte dos quadros. Era só uma questão de tentar perceber se o trabalho do INEM, sendo tão impactante emocionalmente e também familiarmente pela disponibilidade, leva também a que os profissionais tenham uma desmotivação mais acelerada do que noutras profissões. Não é criticar, é só no sentido das pessoas perceberem qual é o peso do exercício da profissão. Eu percebo. Aliás, a profissão médica que trabalha em emergência é um trabalho altamente desgastante, porque não é um trabalho que seja agendado, não é um trabalho que a gente possa adiar, é um trabalho que tem que ser feito na hora e imediatamente e sem reserva nenhuma. Penso que algumas pessoas devem ter alguns mais problemas, como todos nós. Há jornalistas que aqueles jornalistas de guerra devem ter um desgaste também muito grande. Nós assistimos a muita desgraça, mas também temos uma alegria, e eu sinto uma alegria interior muito, muito grande, e é uma honra para mim servir as pessoas. E salvar uma vida, se eu uma vida consigo salvar de uma saída, é a compensação do esforço todo que faço. A paga disso é que a pessoa fique bem. Penso que isso é mais... Sente alguma intolerância dos doentes que socorre, ou uma maior agressividade, ou maior responsabilidade enérgica relativamente às intervenções médicas? As pessoas estão mais... sentem-se muito mais intranquilas nesta fase. Isso reflete-se no tratamento com os médicos, com os enfermeiros? Sim, eu noto alguma agressividade da parte das pessoas, muitas vezes têm que arranjar um culpado para uma situação que acontece. Penso que as pessoas estão mais agressivas e penso que estão a cobrar, este é o termo, a cobrar mais aos profissionais de saúde. Por um lado, somos os bem-vindos, porque ajudamos, mas longe, aquelas palmas longe. A gente nota essa dualidade de sentimentos em relação às pessoas. Mas, de resto, o que é mais importante para um médico, e penso que para a equipa de INEM, porque a equipa INEM não é só o médico, no carro o médico é o enfermeiro e o médico, ambos são muitíssimo importantes e acho que essas situações a gente consegue geri-las, quer interiormente, quer na nossa parte moral. Há uma grande tolerância da parte dos profissionais do INEM. Aqueles que eu conheço são pessoas extremamente maravilhosas, são maravilhosos quer como pessoas, quer como profissionais. E penso que isso faz a diferença, e faz a diferença
na tolerância que tem em relação às coisas, a gente compreende a agressividade dos doentes e tenta que as coisas estejam o melhor possível e tenta orientar o doente da melhor maneira que sabe e pode. Doutor, se tivesse que identificar as duas maiores fragilidades agora na resposta aos cidadãos, quais eram as fragilidades que gostaria que rapidamente fossem ultrapassadas? Eu, assim, não me ocorre, é uma pergunta assim, que eu não... Eu sei que as FMERs têm estado sempre operacionais. Eu trabalho nesta primeira Val de Sousa, com muita honra e para mim é um privilégio lá de trabalhar. As FMERs têm estado operacionais e eu penso que as pessoas não há 24 horas, todos os dias do mês, todos os dias do ano, a VMER tem estado operacional. Algumas fragilidades serão as avarias das viaturas, algumas viaturas com alguns anos que nos dificultam a vida, porque são viaturas já muito usadas, mas de resto penso que o INEM tem colaborado, os profissionais do INEM e aquelas pessoas que nos dão apoio têm sido de uma disponibilidade completa. E mais nesta altura de pandemia, acho que têm sido pessoas interessadas e têm-nos dado o apoio necessário. Assim, fragilidades, é a fragilidade do sistema todo. É o PODU não conseguir responder às chamadas, àquela avalanche de chamadas, às vezes é a distância que nós temos que percorrer, vamos a Rezende, vamos a Baião, portanto temos uma grande área a cobrir. E essa é a minha fragilidade, mais ou menos, não conseguir chegar atempadamente a resolver situações que mereciam ser resolvidas. Doutor, uma das fragilidades também são encontradas é que, como existem faltas de recursos humanos, as pessoas que estão infectadas ou em quarentena, que são funcionários do INEM, depois há muita dificuldade de substituir e isso cria alguma entropia. Alguns colegas do INEM disseram publicamente que as quarentenas no INEM são mais curtas do que para os outros serviços. Essa fase não era importante, se calhar, integrar mais recursos humanos ou, por exemplo, criar outra. Há muitos anos que se anda a discutir mais uma VMER, uma viatura de emergência médica para o Val de Sousa, que há muitos anos que anda a ser reivindicada e que não foi atribuída. Acha que nesta fase seria importante haver outra VMER e mais recursos humanos? Eu acho que o ótimo era, mas temos. E permita-me discordar da sua frase a dizer que as quarentenas do personal do INEM são diferentes dos outros. Não são. Cumprimos a norma da DGS, um contacto está 14 dias em casa, um infectado está há 10 dias, faz o teste e depois, se o teste é positivo, está mais 10 dias. Para os profissionais do INEM é exatamente igual aos médicos, aos profissionais de saúde, e estão a cumprir rigorosamente. Felizmente, os casos que têm havido de contactos e de colegas infectados, que eu conheça, eu também quero alertar para um facto: a minha visão da realidade é pequenina. Eu vejo o Val de Sousa, a minha VMER, a minha família ali. E fazem parte da minha família todos os profissionais do INEM. Mas não acha que era importante outra VMER para o Val de Sousa para 520 mil pessoas que têm que servir? Sim, eu acho que era importante, mas também compreendo que os recursos do país estão limitados, não é? E uma VMER exige uma manutenção muitíssimo cara. As pessoas não... As saídas do INEM são extremamente caras e eu não tenho quantidade, não tenho quantificação dos números, mas é uma situação, são caras as mulheres e, portanto, terá que ser um responsável. Para mim seria importante as 10 mulheres ou 20 mulheres. Estou a dizer a quem está no terreno sente necessidade de reforço de outra VMER para acudir, porque conhece a realidade. A nossa VMER muitas vezes não para interruptamente. Eu posso lhe dar um exemplo, que na minha semana passada o meu horário de saída era às 8 da manhã e saía às 11 da manhã. Comecei a sair às 6h30 da manhã e ininterruptamente saía até às 11.
Doutor, para que não haja dúvidas, quantas VMERs existem assediadas no Hospital de Penafiel? Como? Quantas VMERs, quantas viaturas médicas de emergência médica? Uma viatura médica. Para 520 mil pessoas. Sim. É verdade isso, é verdade. A nossa VMER, às vezes, tem saídas, das VMERs que têm mais saídas, segundo eu ouço dizer, porque eu não vi estatística nenhuma, mas a nossa VMER trabalha perfeitamente e provavelmente há situações em que coincidem, os acidentes são acidentes e são imprevistos, e há situações em que a nossa VMER seria necessária no outro lado quando está noutro ponto completamente distante daquele em que aconteceu outra ocorrência. Mas isso é, claro que se houvesse outra VMER seria ideal, teria ido àquela situação. De resto... Diga. De resto, nós temos as VMERs do Santo António, do São João, que às vezes vêm à nossa zona socorrer quando há situações muito graves, não é? Outra pergunta que se coloca é assim, relativamente ao Hospital de Penafiel, que está numa intervenção quase pré-ruptura, acho eu, está numa situação quase muito complicada de gestão e compreende-se pelo aumento exponencial. Ouve-se dizer que os médicos que se fazem agora no INEM também estão a fazer urgências para substituir os médicos da própria hospital, isso é verdade? Estão a ser solidários com os colegas de ambiente hospitalar? Eu desconheço essa situação. Eu conheço alguns colegas que trabalham na urgência e trabalham na VMER, o que é perfeitamente normal. Mas desconheço que haja médicos do INEM a deslocar-se para a urgência do hospital. Eu não conheço caso nenhum. Mas seria, de todo, era um recurso que podia ser utilizado caso necessário nesta situação de emergência. Não acha que... São situações diferentes. A VMER é a VMER, a urgência é a urgência. Eu estou a dizer utilizar o recurso de forma integrada. Eu sei que o VMER, neste caso os médicos do INEM, têm só pré-hospitalares, mas numa situação como esta, da ruptura de serviços, os médicos são normalmente solidários com os seus colegas nesta questão, não é? É verdade que são solidários, mas não conheço caso nenhum que o médico da VMER tenha sido deslocado para o hospital. De resto, são gestões diferentes, embora a gente dependa do hospital, são situações, estamos integrados no hospital, são situações completamente diferentes, a urgência e o pré-hospitalar. Nem acho que se fizesse uma coisa dessas, isto é a minha opinião pessoal, extremamente, meramente pessoal, penso que iam desgastar a tripulação, se calhar o INEM ficava, puxar o cobertor para cima e destapar os pés. Penso que era uma situação um bocado impensável, não é? Mas desgastar as tripulações do INEM na urgência, não sei se seria uma situação outra. Acho que os dirigentes que pensem melhor, que pensam as situações, é que devem saber como é que gerir os meios que têm. Doutor, a última pergunta, estamos praticamente a terminar e normalmente é uma pergunta desconfortável, uma desconfortável simpática, obviamente, não é? Que vem um pouco à latra, ao arrepio da conversa. Eu sinto-me preocupado realmente e queria ouvir a sua opinião. Eu sei que não faz parte dos quadros do INEM, mas queria ouvir a sua opinião enquanto cidadão, que é importante, que é o INEM veio dizer agora que os bombeiros, quem são bombeiros e quem faz parte das corporações de bombeiros voluntários não podem acumular INEM com bombeiros voluntários. Isto é, não será que o INEM está a prejudicar também o socorro às populações, retirando muitos dos quadros dos bombeiros a nível nacional? Olha, essa situação é nova para mim, eu não sabia disso, como está a dizer, apanhou-me de surpresa porque eu não fazia ideia. É só a opinião como cidadão. Existe uma norma interna que agora proíbe os bombeiros, quem é bombeiro voluntário, fazer voluntariado nas corporações. Tem que estar em exclusividade em relação no INEM. Não acha que isso também é desguarnecer o socorro às populações via bombeiros voluntários? É uma pergunta incómoda, eu sei, mas tinha que fazer. Eu estou a metabolizar a resposta porque
Olha, era uma situação que eu desconhecia, não faço ideia, nem fazia ideia dessa norma ou É uma dessa orientação, é uma orientação. orientação do INEM, não conhecia. Mas não lhe consigo dar uma resposta a essa, porque não pensei nela e desconhecia completamente a situação. A situação dos bombeiros voluntários, acho que os bombeiros fazem um excelente trabalho. São pessoas que se dedicam a 100%, se dedicam conseguem crucificar a família, conseguem crucificar os tempos livres, poderiam estar a passear, estão dedicados às pessoas, para quem está doente, para quem precisa, e tem uma grande alegria, eu noto uma grande alegria nos bombeiros, quando, por exemplo, para nós é dramático ter um parto numa ambulância, porque a gente não sabe o que é que vai encontrar, os bombeiros ficam todos felizes com a fotografia e de ajudarem uma senhora, um ser humano que nasceu. Noto que os bombeiros têm uma grande dedicação e são altamente prestáveis e dão o seu melhor. Às vezes não têm conhecimentos científicos, às vezes não estão tão bem preparados, mas tentam sublevar isso com um esforço, com muito boa vontade. Eu tenho grande respeito pelos bombeiros e só tenho recebido simpatia da parte deles, e são pessoas extremamente maravilhosas, até aquele ponto de vista humano. Eles não têm capacidade científica, mas têm uma capacidade humana muito acima da média. A gente só de pensar que passam um sábado ou um domingo dentro de uma ambulância a socorrer pessoas, a serem insultados muitas vezes, em situações que também não comem, que também saem tarde, e às vezes noto que eles ligam para a fábrica a dizer que tiveram aquela situação e que vão chegar tarde, e também tenho que agradecer, e isso tenho que agradecer aos patronais que os têm como funcionários, que toleram essa chegada tardia. E penso que eles também não têm muitas regalias pelo facto de serem bombeiros. A única regalia que têm é a satisfação humana, o poder ajudar, a solidariedade para com os outros. E essa orientação do INEM eu não conhecia. Portanto, eu fico surpreendido, mas penso que todos os bombeiros, às vezes, são pessoas que não têm o máximo de cuidado, a gente avisa-os, cuidado, pôs máscara, não pôs máscara, põe a máscara ao tempo, mas nota-se a boa vontade, a capacidade e acho que é de louvar aqueles homens e aquelas mulheres que passam os dias sem a sua família, sem os seus amigos, sem os seus lazeres, para se dedicar aos outros, para dar o seu melhor aos outros. E gratuitamente isto é de louvar e é de aplaudir, é tirar o chapéu. Doutor, último, vou-lhe deixar 30 segundos para dar uma mensagem de tranquilidade à população da nossa região, da de Val de Sousa, que estamos muito intranquilos, para que o doutor possa dizer a viva voz que podem contar com o INEM e que podem, de facto, ligar para o INEM em situações de emergência, porque o INEM, como eu costumo dizer, é o filtro, é o fígado do sistema de saúde que filtra todos os doentes sinistrados e de doentes súbitos no sistema. As pessoas devem acreditar no INEM para que são vidas que se podem poupar, tendo em conta a intervenção urgente e a tempada que se possa fazer. É assim, doutor? É verdade. Todos os profissionais que eu conheço, que trabalham, eu já conheço alguns, já estou cá há tantos anos, já conheço muita gente, e o que eu noto é que todos os profissionais continuam com alegria, com grande motivação a dar o seu melhor pela população. Eu quero dizer também, isso é certo, que todos os turnos da FMER são perfeitamente preenchidos, quer pela parte médica, quer pela parte de enfermagem, que tem, depois de muitas horas de trabalho, continuam a prestar o serviço no INEM e continuam a dar o seu melhor. E quero tranquilizar as pessoas, porque nós estamos 24 horas sobre 24 horas ao serviço das pessoas e continuaremos a estar. E este mês não há nenhum problema, a FMER está operacional, perfeitamente operacional e penso que continuará a estar operacional. Não, acho que as pessoas podem contar. E mesmo
com a boa vontade, não é só com a boa vontade, com o profissionalismo, com a solidariedade dos profissionais. Muito obrigado, doutor, foi um gosto. Transmitir também publicamente um reconhecimento enorme aos colegas do INEM que fazem esse trabalho e dar-lhes um reconhecimento público, um aplaudir simbólico para que se mantenham sempre motivados no socorro às populações, porque nós precisamos do INEM forte, capaz e competente, porque isso salva vidas humanas. E deixar-lhe um ato, reconhecer o seu ato de coragem e vir dar a cara nesta fase difícil que todos vivemos. E foi um gosto tê-lo aqui no programa, doutor. Eu acho que os profissionais do INEM não precisam de aplausos. A alegria é conseguir salvar vidas e fazer tudo pelas vítimas. É a principal alegria dos profissionais do INEM e é com recompensa maior. Não precisam de palmas, não precisam de nada. Obrigado. Um abraço ao Dr. Serralvo, que é um médico extraordinário, um lutador incansável pela emergência médica em Portugal. E na pessoa do Dr. Serralvo, a todos os profissionais. Muito obrigado. É que deveria estar cá. Sim, mas muito obrigado. Agora passo a missão para o Paulo. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado e um bom dia para todos. Obrigado. É realmente de louvar estes profissionais e muito obrigado, Dr. Vieira dos Santos, de estar aqui no Novum Canal. São, como diria, anjos que nos protegem diariamente, estes médicos do INEM e os outros todos, mas claro, o INEM com aquelas situações mais urgentes. Foi um programa bastante esclarecedor aqui no Novum Canal. Já sabe, pode ver e rever todos os nossos programas em novumcanal.pt ou em novonoticias.pt. Para nós é um gosto sempre tê-lo na nossa casa. Uma boa noite. Novum Canal, sempre novão, sempre seu.